Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um super vídeo para você, tá? Falando sobre espionagem, magia negra e conspiração, tá? Neste vídeo aqui eu vou falar para você a respeito de como esse podcast Inteligência, tá? É um grande adversário seu, tá? E você está perdendo a oportunidade de nocautear esse adversário, tá? E eu vou mostrar aqui para você como é que você vai fazer isso. Presta atenção. A primeira coisa, tá, é que estão praticando muita magia negra nos meus olhos, tá? E no meu cu, tá? E isso daí vem do controle do Inteligência Podcast, tá? Eu quero falar para você que eu passei para você os conselhos de você promover o pornotim, promover a peidofilia, falar contra a família tradicional, tá? Falar contra feminismo, tá? Quando você fala contra a família tradicional, os anticomunistas, eles incham a bunda assim. O que? Falou contra a família tradicional? Você vai falar contra isso pra caralho, consegue entender? Você vai desmantelar essa quadrilha, tá? Essa quadrilha de sanguinários, de invejosos, tá? De ladrões, filha da puta. Que eu odeio com ódio mortal esse pessoal, tá? Ok? Isso aí são criminosos, tá? Que estão obrigando você a fazer a vontade deles, e eu vou falar aqui por quê. O primeiro raciocínio que eu quero colocar para você é o seguinte. Existe um grupo de indivíduos, tá? Que está dizendo o seguinte, assim. Depois que foi lançado aquele filme do Senhor Estranho no multiverso da loucura, eles estão dizendo assim, ó, a putaria tá liberada por causa do Senhor Estranho. Eu já expliquei para você que o raciocínio desse filme aí é uma armadilha para você, tá? Que é o seguinte, eles criam regras e eles dizem assim, ó, tem que fazer isso aqui é o certo. E aí você questiona, não, isso não é o certo. E aí você fala assim, não, isso não é o certo e eu não vou fazer isso. Você passou para o multiverso da loucura. Significa que existe um extremo oposto em relação a isso daí e você é contado com isso daí. É assim. Eu estava pensando aqui agora um negócio que com a oportunidade eu vou falar para você, mas eu posso jogar uma ideia aqui para você a respeito do seguinte. Presta atenção, a minha mente esvaziou aqui. As doutrinações, tá? As doutrinações como, por exemplo, tudo é de todos, nada é de ninguém, feminismo, são ideias, tá? Completamente fora de uma conexão com a verdade. E é muito fácil de desmantelar. E você está seguindo igual um imbecil essas doutrinas, tá? Como se diz assim, ó, por exemplo, eu estava pensando aqui, por exemplo, sobre o roubo de informações, né? O raciocínio em que o idiota, ele fala que, não, tudo que é conhecimento, que é intelectual, pode ser roubado. E aí eles inventam essa ideia. E aí jogam assim. Aí essa ideia, pronto, percebeu? O conhecimento é para ser roubado. Eles dão até algumas explicaçõezinhas para você sentir que faz algum sentido. Consegue entender? Mas não tem fundamento. Não. Se o conhecimento é meu, porra. E por que outra pessoa vai dizer que é de outro, de ninguém? Você já começa a colocar a questão você já começa a colocar os fatos na situação. Não, por que eu vou dizer que o que é meu é de outro? Por que eu não vou dizer que é meu? Por que tem que ser de ninguém? Ok? Aí você já começa a desfazer. É assim que eles jogam doutrinação em cima de você, tá? E isso daí você fica sob controle, tá? Ok? Dentre outras coisas que eu não vou falar aqui, mas é isso daí, tá? Ok? Eu vou jogar uma pra você aqui, ó. Teve uma época que eu estava denunciando essa situação lá no CNJ. O CNJ começou a postar sobre espionagem, aliás, tá? Tava falando sobre espionagem lá no CNJ. Eles começaram a usar a página inteira para postar ameaças contra mim. Tá tudo lá no blog, o resumo do caso moniquemorais.blogspot.com. Cada ameaça que eles postaram, eu printei todas elas, tá lá. Você pode me cobrar uma por uma, eu lembro de cada uma. Ok? Preste atenção. O que significa isso? Significa que aquilo ali está ditando normas para você. Mas essas normas são completamente absurdas. Se você parar para observar essas normas, o que significa o CNJ? Significa os juízes, meu amigo. Os juízes estão elaborando regras para você que são completamente absurdas. E basta você ler e ter um pouco de algum neurônio na sua cabeça para você falar que aquilo ali é absurdo. E se você continuar achando que o que esses caras estão elaborando como leis para você, que isso daí é o certo, aonde vai parar esse mundo, rapaz? Enquanto você continuar sendo um idiota, que um indivíduo que veste uma beca e ele recebeu influência de uma outra pessoa,
ele começa a ser a razão, ou ele começa a se outorgar o direito de propalar leis que não falam conforme a verdade nem conforme o direito, você consegue entender? Deixe de ser burro, tá? E teve um indivíduo que uma vez colocou um comentário lá no CNJ que ele falou assim, ó: olha, eu não estou querendo questionar, as feministas caíram em cima dele lá, na época que eu tava escrevendo algumas coisas lá, aí eu vi o seguinte: o cara escreveu um determinado, eu escrevi, cara, isso é um completo de um absurdo, a questão de uma lei lá envolvendo homem e mulher. Questão de... Tudo isso aqui é meu, tá? Nunca aprendi nada vendo de outra pessoa. Eu estava questionando as leis e estava escrevendo lá também, tá? Aí o que aconteceu? Um indivíduo foi e escreveu assim: poxa, mas espera aí, essa lei aí é um pouco injusta por causa disso e disso. Eu sou homem e tenho filho, não sei o que. As feministas caíram em cima, rapaz. Quando o cara escrevia alguma coisa, via uma quadrilha de feministas ali, as mulheres pirocudas, assim, sociais mesmo. Tá? Mulheres sociais. Quando eu falo feminista, eu estou falando de Luciana Gimenez, daquelas piranhas que vão no Danilo Gentili. É isso daí que é feminista, tá? Ok? Aquelas mulheres evangélicas, pirocuda lá da MK Publicitar, isso aí que manda, mano. Tá? As feministas, tá? Um grupinho de mulheres aí financiada para ficar promovendo esquerdismo. Quando eu falo feminismo, estou falando de mulheres com gravata mesmo, tá? Presta atenção. Uma quadrilha de feministas caiu em cima do cara, mas isso assim, não sei se você está querendo questionar um juiz. Aí ele foi responder assim: não, eu não estou querendo questionar um juiz, mas igual um babaca mesmo, entendeu? Consegue entender isso daí? Fica assim mesmo, igual um babaca, tá? Agora eu vou falar diretamente do podcast inteligente. Tudo isso aqui é meu. Nunca aprendi nada vendo outra pessoa fazendo nada. Ok? Preste atenção. Você entendeu o raciocínio? Se você continuar assim, cara, esse pessoal aí vai começar a inventar Preste atenção. Agora eu vou entrar aqui num podcast inteligente. Preste atenção. O uso de pastores, tá? O sujeito chega aqui e fala aqui, ó. Presta atenção. Eu tô sem a lente aqui, que estão praticando muita magia negra no meu olho. Mas ele falou assim, ó. Ele diz, aqui é um pastor evangélico. Ó, tem uma entrevista aí deles aí com o Patrick Maia. Veja o que eles falaram contra o próprio Vilela, esse daí. Veja o que eles falaram ali de pastores, tá? Pastores são super mal-vindos nesse podcast aí, tá? Preste atenção. Preste atenção para você entender. Vou dar aqui uma dica para você. Vou colocar uma das ideias que eu tô para colocar aqui antes de falar isso. Preste atenção. Você é feminista? Não. Ok. Você é família tradicional? Não. Família tradicional. Não é família. É família tradicional. Ok? Indivíduos que são da família tradicional praticam magia negra no seu cu. Família tradicional. Tá? É uma quadrilha de satânicos, tá? E tudo com associação com os bandidos do morro, do bairro e os vizinhos do crime organizado. Em podcast inteligente, família tradicional. Eu já expliquei para você, família tradicional, manjação de piroca e misandria. Feminismo, liberação, mulher, adultério de mulher e muito dinheiro no bolso, tá? Adultério de mulher, feminismo. Vamos continuar. Você concorda com essas quadrilhas que eu falei aqui? Não. Não convém você se inscrever nesse canal. Consegue? Isso daí não te representa. Vou jogar outra letra para você. Você é usuário de negócio ilegal? Você usa? Não. Também não convém você fazer parte disso daí. Aí eu vou dar uma razão. Poxa, mas eu não tenho preconceito. Eu já falei num outro vídeo que quem usa por aí, até não é isso daí, mas é também. Mas consegue entender o que eu estou falando? Não é só não são somente pessoas boas que usam isso daí. Você consegue entender? Para você entender. Mas o lance é o seguinte: esse pessoal que usa e que dá audiência a esse canal e que ganha dinheirinho assim, ó, dinheirinho assim, conta assim uns dinheirinhos muito bom assim no bolso, esse pessoal que não valem porra nenhuma, esse daí mesmo que não valem merda nenhuma, são mentirosos, são fraudadores, são espoliadores, é esse daí. Então, você, negocinho ilegal, não convém você se inscrever nisso daí. Mas aí eu falei, ó, significa que pelo menos 25% de pessoas nesse mundo não deveriam estar inscritos nesse canal aí. Você consegue entender? Pronto, já é alguma coisa que você faz. Aí ficou sobrando ainda pelo menos 25% de pessoas que deveriam se desinscrever desse canal.
Depois reclama, então reclama da crise, então reclama da violência, filha da puta, ok? Reclama que você não está progredindo, reclama que daqui a algum tempo você está juntando as economias para montar um negócio, para fazer, e daqui a pouco não vai conseguir fazer porra nenhuma. Reclama então dando audiência para isso daí, tá? Consegue entender? Fica dando mesmo audiência para o Danilo Gentili, tá? Você tem que entender, tá? Que eu já falei, outra coisa também, ó, esses caras, tá? Que aparecem nesses podcasts são tudo indivíduos, presta atenção para você entender, são tudo nego fudido, são tudo cara fudido, mas tem muito dinheiro na mão. Como assim? São pessoas, às vezes, que valem muito menos que você, mas que estão ali, ó, enchendo o cu de dinheiro, sabe por quê? Porque estão envolvidos com espólio, estão envolvidos com trapaça, entendeu? Estão envolvidos com dinheiro de negócio e tal, consegue entender? É por isso que eles sentam nessas cadeiras, e eles, quando sentam numa cadeira dessa, está prejudicando alguém, está roubando uma pessoa. Outra ideia que eu queria jogar aqui nesse vídeo é o seguinte, ó, já vou jogar logo. Presta atenção, existe um esquema neles, tá? Ó, você já viu aqui no fundo aqui do canal, aqui, que tem uma placa atrás deles aqui, que está escrito assim, ó, curtida, R$35. Pode ver, todas as entrevistas, você vai ver ali atrás do convidado. Compartilhar, R$50. O que significa isso daí? Ó, significa que eles têm uma contabilidade, tá? Da proporção da evidência do trabalho deles com a questão da divulgação. Eles sabem, por quê? Porque eles têm experiência mexendo com isso daí, mas outras coisas também, presta atenção que eu vou falar. Significa que a princípio é uma contabilidade básica, tá? Que eles fazem da quantidade de inscritos, de visualização, a proporção disso que o YouTube vai pagar para eles dos anúncios. A primeira situação, tá? É isso daí que simboliza, mas ainda não é isso que eu vou falar. Significa que eles sabem a proporção do que eles têm, é o dinheiro que eles estão ganhando. Mas eles têm um esquema, tá, que é o seguinte: espionagem, tá? Magia negra e conspiração. Eles espionam uma pessoa e descobrem que uma pessoa fala determinadas coisas que dá muita audiência. Ó. Então eles sabem que o submundo da espionagem gruda no aparelho dessa pessoa e dá muita audiência. Quando eles estão caindo a audiência deles, quando as pessoas não querem ouvir o que eles estão falando, quando eles estão enganando as pessoas estão percebendo, eles começam a roubar a informação dessa pessoa aí e transformar em conteúdo deles. Aí eles começam a puxar essa audiência de imbecis para eles. Eles começam a tirar a audiência que está correndo para um lado para eles. Uma das situações. A outra é que existe um esquema no submundo da internet. Nunca vi, mas você pode testar isso daí e provavelmente você nunca vai conseguir testar. Mas eu estou falando para você, tá? Eles conseguem criar um caminho eles conseguem fazer dinheiro, tá? No submundo da internet com uma determinada pessoa ou com informações de uma pessoa. Vou dar um exemplo aqui para você tentar provar na prática. Ó. É como se eles falassem, poxa, isso que essa pessoa está falando é interessante isso daí. Se eu pegar esse vídeo dessa pessoa e eu divulgar esse vídeo com anúncios meus, tente entender alguma coisa. Eu tenho para mim que esse é o esquema milionário que funciona no meio deles, tá? E ninguém sabe, tá? Ó. Se eu pegar um vídeo dessa pessoa e direcionar com anúncios para o meu trabalho, ou seja, para eu ganhar dinheiro com anúncios, com conteúdo de outra pessoa, essa pessoa não vai ganhar visualização nenhuma. Essa pessoa não vai ganhar nenhuma visualização, que o YouTube não dá nenhuma para você. O YouTube não dá uma visualizaçãozinha para você. Ó, no Twitter você consegue uma média de 10 visualizações, de 10 a 17 visualizações, tá? Quando tem bandido circulando o seu Twitter, dá 100 e poucas, tá? Aí são os vizinhos do crime organizado grudado na sua rede social, dá 100 e poucas. Quer ver? Eu vou dar um conselho aqui pra você. Você quer ganhar muitas visualizações num vídeo no YouTube? Porra, fala pra mim, mas podem derrubar o seu, você tem que ser esperto. Poxa, fala. Fala sobre a questão da peidofilia. Os manjadores de piroca vão vir em cima do seu vídeo, você vai ganhar não sei quantas visualizações. Você só dá o jeito de eles não derrubarem o seu vídeo com denúncia. Tu vai ganhar visualização pra cara. Vai ganhar muita visualização. Os manjadores de piroca vão ficar com a bunda inchada, ok? Ok? Promove a questão da peidofilia só pra você ver que os próprios manjadores de piroca vão dar visualização pra você. Tu vai conseguir inscrito também a porra toda. Ok? Presta atenção pra você entender. Mas tudo bandido, tá? São tudo criminosos satânicos, tá? Presta atenção pra você entender. Então, o que eles fazem? Eles pegam um conteúdo seu e eles conseguem reverter
a notoriedade do que você faz, ou de que qualquer pessoa civil, e eles confluem tudo isso daí em benefício de monetizações, tá? E de anúncios para cima deles. É assim que eles ganham muito dinheiro, tá? E você não sabe, ganham dinheiro no submundo da internet, tá? Eu não vi isso daí, mas eu tenho certeza que isso existe, tá? Ok? Consegue entender? Eles ganham dinheiro, tá, com o que você está fazendo, e você não vai ganhar nem um centavo com isso daí, tá? Eles ficam vigiando pessoas 24 horas para ver quem é que está dando mais audiência e quem eles podem monetizar. Então eles às vezes têm vídeos de várias pessoas num submundo desse daí, num aparelho desse, num robô desse de monetização. Eles colocam um vídeo seu ali, enche de anúncio, de uma série de coisas, de benefícios, de monetizações, tá? E você não ganha nada, você nem fica sabendo como é que você está sendo manipulado por eles. Primeira coisa, tá? Eles estão fazendo vocês de babaca mesmo, tá? Inteligência Podcast, Danilo Gentili, Rede Globo, tá? Esse pessoal tá destruindo mesmo tudo de vocês, tá? Danilo Gentili é um safado mesmo, esse sujeito, tá? Ok? Isso é um safado mesmo, tá? Isso é um pilantra mesmo, tá? Esse aí tem orgulho de ser pilantra mesmo, tá? Esse tem orgulho de ser safado mesmo. Isso aí se dá bem pra caralho com bandido, uma porra dessa, tá? Danilo Gentili, isso é um safado, tá? Ó, como é que funciona a questão dos pastores? Ó, eu vou provar que a família tradicional está aqui no Inteligência. Ó. Ele diz aqui, ó. Sabe por que Lúcifer tem poder sobre algumas pessoas? Ó, os espíritos malignos entram no seu corpo quando? Aí, a menina possuída quebrou o pescoço de um policial. Pronto. O que significa isso daí? Ó, falou de polícia, é uma diplomacia criminal que eles estão fazendo com a polícia. Consegue entender? Ó, se eles estão ostentando a polícia, estão pagando propina para a polícia. Por quê? Porque está funcionando muito forte o anticomunismo. Estou explicando para você. Ó. A jogada é o seguinte, esse Inteligência Podcast, outra ideia que eu queria jogar, presta atenção. Você viu um vídeo em que esse sujeito Vilela falou que ele paga as contas dele com a ajuda do Danilo Gentili? Sim, é tudo mentira, tá? É mentira isso daí. Eu pago as minhas contas por causa do Danilo Gentili. Mentira, é porque o Danilo Gentili estava caindo bastante na audiência. Foi durante esse tempo que eu vi de novo esse filho da puta postando ameaças para mim. Eu comecei a denunciar. Caiu a audiência dele todinho. Aí ele fingiu que a audiência dele aumentou. O Danilo Gentili, tá? Preste atenção, porque eles fazem essas jogadas aí. Eles pagam esses indivíduos que fazem, que mexem com o submundo da internet e voltam determinadas audiências para eles. E eles puxam até uma audiência criminal, tá? Eles puxam uma audiência de pessoas criminais, tá? É isso daí, tudo armação deles, tá? Preste atenção. Eu tenho para mim que esse Danilo Gentili tem um grupo de pessoas, tá, que já desmascarou esse sujeito já desmascarou ele, é uma quantidade grande de pessoas que eu tenho para mim, tá? Já desmascarou que esse indivíduo é um cínico mesmo, tá? Presta atenção. O que acontece? Eles não estão controlando, eles vão começar a destruir outras pessoas, tá? Ok? Eu sou extremamente atacado por eles só por causa da inveja, tá? Ok? Presta atenção. A originação de uma pessoa, tá, que deu o passo fazendo certo e consiga arrastar pessoas com essa pessoa, eles corroem-se de inveja disso daí, porque eles vivem tudo atolados na mentira, tá, na trapaça, e as pessoas não querem mais nada com eles, tá? Ok? Presta atenção para você entender. O que eu ia falar aqui? Presta atenção para eu não perder o raciocínio. Eu ainda tenho uma outra coisa para falar isso, para falar sobre o que significa essas palavras aqui do pastor aqui, do Hernandes, tá? Estevão Hernandes falando determinada coisa. Eu vou concluir logo esse raciocínio até eu lembrar o que eu ia falar aqui, presta atenção. O que significa essas coisas que ele falou? Os demônios entram em pessoas e tal, família tradicional. Significa o seguinte, o discurso de um pastor é o discurso de que você não pode se aproximar de mulher, que é o quê? Um discurso família tradicional e um discurso feminismo, não é verdade? Por quê? Vou provar que é feminismo. Por quê? Esse sujeito está aí por causa do caso Monique Moraes. Eu já mostrei no outro vídeo. Ele tá figurando o babaca David e a porra da puta Monique como se fosse a mulher dele, a Sônia Hernandes. É essa a comparação que eles estão fazendo. E estão jogando propina lá na vagabunda lá, ok? Isso daí significa feminismo, o que? A vagabunda que vinha fudendo na igreja anos e anos, tá? Que eu mostrei aqui a história toda, tá? Você, dossiês, tudo isso daí, pro feminismo, tá? E família tradicional, para homem, que eu já falei, ó, significa o que?
Quando você sai de uma igreja, quando você está vendo pornografia, pornotim, e você não está vivendo moralmente como que obrigado a casado com uma mulher, ou seja, você está sujeito a uma mulher só, que é a ditadura, tá, de todos esses grupos feministas, tudo para homem, tá? Mulher pode ser soltona, mas o homem tem que ser casado com uma mulher só, senão vai ser vítima de conspiração. Ou então, se o cara é solto, eles ficam observando, peraí, tá se juntando, vigiando, para ver se está procedendo de acordo com o crime organizado, com a opinião pública, tá? Ok? Preste atenção. O que é isso daí? É uma doutrinação de controle sobre os homens, potencialmente sobre homens, misandria. Quando ele leva o pastor, é como se ele chegasse assim, ó, é como se ele estivesse abaixo do esquema satânico, que é a questão do Vilela, tá? E diz assim, ó, homem, ó, isso é muito bom, é verdade. Então, quando o homem tem caso com várias mulheres, fornicação, então ele não é casado e ele não está submisso à religião, vem vários demônios sobre ele, não é verdade? É isso daí, o pastor confirma, vem vários demônios. Isso. Aí tá ali, o cara que está entrevistando ele é o maior satanista, que é o Vilela. Na cara de pau ele vai ser, sim, então entendi, sim. Então é assim que ele faz. Ele vai puxando, ele vai puxando do convidado o que ele quer colocar. E quando ele não quer, ele fica jogando os venenos assim, eu já vi, tá? Ok, presta atenção, ó. Aí ele falou assim, então quer dizer que a pessoa saiu da igreja, quando sai da igreja vem vários demônios sobre a pessoa e entram na pessoa. E a pessoa começa a fazer a vontade do diabo. Seria isso daí? É isso mesmo. É isso mesmo. Pronto, já jogou a letra da misandria, da família tradicional, pronto, para controle de você. Mas ele não, o Vilela provavelmente ele participa de um surubão no final de semana, ninguém sabe, tá? Ele participa de um surubão, ele paga, tem a mulherão gostosona que ele quer, consegue entender? Ele namora, poxa, vou namorar por um mês, vou mostrar que eu sou equilibrado, daí depois de um mês terminei, não deu certo, parte para outra, tem que representar um personagem semi-conservador, tá? Você pode me cobrar isso aqui, tá? É assim que eles fazem, presta atenção. Consegue entender? Então, pastores, tá? O objetivo dos pastores é jogar a letra satânica, tá? Do controle dos homens. Você, da mesma forma que vai vir uma feminista aqui, um cara feminista, cara, eu acho que a igreja, no mesmo dia, você vai ver aqui, eu acho que a igreja, tá, tem uma repressão muito grande em cima das mulheres, cara. Pronto, feminismo, família tradicional, te expliquei, ok? Vai ser sempre as duas coisas. Todas as entrevistas que eu rolar aqui para baixo, aqui, milhares, eu vou sempre mostrar para você a família tradicional e o feminismo, ok? Presta atenção. E qual era a ideia aqui? A ideia do Danilo Gentili. É mentira. Por quê? Então por que o Vilela ele inventou esse negócio que ele paga as contas dele com o Danilo Gentili? Para ele puxar a audiência do Inteligência Podcast e jogar para o Danilo Gentili também. Porque o Danilo Gentili está perdendo a audiência, então ele aumenta. Só que o Vilela representa o esquerdismo. E a parceria do Vilela com o Danilo Gentili representa o quê? Que esse tal desse Vilela, eu falei, o canal dele é financiado pela CIA, tá? Ok? Você vai pensar, poxa, que tristeza, né? Esse Vilela, poxa, ele deve estar passando muita dificuldade, que nem o Danilo Gentili, coitadinho, tudo mentira, tá? Pode ter certeza que esse tal desse Vilela está muito bem. Eu acredito que ele é financiado pela casta mais alta mesmo, tá? Do controle americano mesmo aqui no Brasil, tá? Ele tá esse podcast aí tá ditando ordens, tá? Quando ele jogou essa letra, eu até fiquei confuso. Pô, será que esse podcast tá realmente tem uma oposição contra esse podcast? Pode ter certeza que não, tá? Esse podcast aí manda, tá, na opinião pública, tá? Preste atenção. Presta atenção para você entender. Então a jogada do Danilo Gentili foi essa. Porque o Danilo Gentili representa a direita, os conservadores, todas as ideias que esse podcast quer tirar. Cristãos, Evangelho, Jesus Cristo não é do interesse do Inteligência Podcast. Então quando o Danilo Gentili joga uma letra de que a Cristoteca, não é? É tudo armação. Cristoteca, catolicismo. A Cristoteca representa catolicismo, que tem uma seita satânica de conservadorismo extremo por trás para eles jogarem em cima dos homens. A Cristoteca representa os pastores evangélicos que são favoráveis a esse esquema. Consegue entender? É isso daí, tá? O Danilo Gentili, ele não é cristão, tá? Consegue entender? Ele é de direita, ele é conservador, ele é liberalista, o que você quiser chamar, mas cristão ele não é mesmo, tá? Ok? Presta atenção. Você entendeu? Então,
É estranho. Provavelmente quem está acostumado com esse. Você até pensa que é de direita. Parece que eles estão falando do Danilo Gentili, é de direita. Não, mas as ideias que eles estão jogando aqui é só de esquerda. Então eles são liberalistas. Não, ok? Significa que esse podcast, o Inteligência, não tem nada a ver com Danilo Gentili. A questão é que a parceria entre os dois grupos, os dois lados opostos se juntando, eles alinhando mesmo as ideias, tudo isso aqui é meu. Eles alinhando as ideias, tá? Isso daí fica favorável para o SBT e a conexão deles. E no final a conclusão é o seguinte: se o SBT provavelmente falar assim, olha, eu vou promover Jesus Cristo, Deus, tá? E não vou promover doutrina satânica, tá? Ok? E aí o podcast Inteligência vai botar ele na berlinda aqui, que nem várias pessoas aqui. Aí o Danilo Gentili, sinceramente, é machista, não sei o que, é isso daí, tá? São canalhas, tá? Ok? Esses caras são mentirosos, tá? São trapaceiros, tá? Estão te roubando, tá? Ok? O objetivo deles é roubar tudo que é seu, tá? Roubar tudo que é seu e fingir que o que é seu é deles, tá? Ok? Então eu quero falar pra você, ó. Você tá achando bacana as coisas que eu estou fazendo? Pra você que tem achado bacana, que não é de direita, que não é de esquerda, que não é conservador, que não é... Porra nenhuma disso daí representa merda nenhuma pra você. É você que eu quero que me apoie, tá? Para eu conseguir patrocínio, tá, de alguma coisa, tá, que esteja fora disso daí. É muito difícil, tá? Eles praticam cartel, tá? Eu quero que você delate para todo mundo que eles praticam cartel. Você consegue entender? Ok? Então você até eu conseguir patrocínio, tá? Alguma coisa que esteja fora de tudo isso daí. Ok? Tá? Você consegue entender? Então você apoia mostrando essas coisas. É isso daí, não convém. Pronto, não preciso repetir. Eu já joguei toda a ideia, você volta o vídeo. Todo esse perfil dessa situação, ó, é um podcast que o objetivo deles é subjugar qualquer tipo de ideia que fale bem de Deus, que não agrade a opinião ao que eles querem promover, tá? É uma forma de... Esses pastores que vão aí no Inteligência Podcast são pastores comprados, tá? São pastores feministas, tá? Por exemplo, a Renascer em Cristo, tinha um determinado pastor, presta atenção, pronto, a última ideia que eu vou colocar para você que é cristão e pensa que quando vai um pastor aí, isso daí representa alguma coisa do evangelho, tá? Representa dos pastores, mano, tá? Ok? Eu já estou convencido que esses pastores aí não representam nada de Deus, tá? Isso é cristianismo, tá? E quanto mais o tempo passa, tá? Eu já estou convencido que esses caras ou fazem a vontade desse esquema aí do Inteligência Podcast, ou eles vão ser banidos, tá? Porque eles estão cada vez mais soberbos mesmo nesse propósito de obrigar todo mundo a fazer família tradicional e coisa para roubar o que é dos outros, tá? E eles são blasfemos mesmo, profanos mesmo, tá? Ok? Presta atenção. Agora eu vou falar aqui a última, que é o seguinte. Eu esqueci aqui. Ok? Toda vez que eu concluo um raciocínio eu acabo esquecendo que eu tinha guardado para falar. Mas é isso daí, eu estou querendo lembrar aqui o que é, mas fugiu da mente aqui. Mas o raciocínio último mesmo nessa situação é isso daí. Esses pastores, tá? Eles não representam o evangelho. Estou quase lembrando isso. Se para você é importante, tá? Falando, uma mensagem para você que é cristão, tá? Uma ideia para você que é cristão e que valoriza o evangelho, tá? Esses caras, eles querem submeter Deus à vontade deles, tá? Mas ainda não é o que eu ia falar aqui, tá? Mas eu vou colocar aqui uma ideia semelhante a isso daí. Eles querem submeter Deus, tá? A vontade deles, assim, subjugado mesmo, como se Deus ficasse de joelhos diante deles, tá? Sim, é uma das coisas que eu tenho notado, tá? Nesse sentido mesmo, é nesse ponto que eu quero colocar para você. Porque quando um grupo de pessoas decide seguir a Deus, tá? Seguir a Deus e não interferir na vida dos outros, mesmo assim eles perseguem também. Eles vão perseguir essa pessoa aí. E uma das pestes, tá? Ainda não é o que eu ia falar, tá? Se eu lembrar aqui eu falo. Mas uma das pestes que eles estão usando bastante é os satânicos religiosos, tá? Eu quero que você desmascare isso daí. Não, preste atenção, os evangélicos eles são justamente a casta, tá, dos religiosos satânicos. Significa usar a manjação de piroca mesmo para perseguir as pessoas, tá?
Eles são financiados para isso daí, tá? A parte dos evangélicos nesse esquema aí é perseguir pessoas, tá? Como manjação de rola. Você consegue entender? E o outro lado, que é o lado do Inteligência Podcast, é um tipo de perseguição profana, tá? Contra o certo, você consegue entender? Uma perseguição contra a verdade, contra o certo, contra o honesto, entendeu? Porque esses indivíduos vivem assim, num sentimento assim, que é como se fosse um hedonismo social, consegue entender? Eles vivem socialmente, mas eles são profanos, consegue entender? Eles têm um sentimento ruim mesmo contra Deus, tá? Consegue entender? É esse pessoal do Inteligência. E esses pastores, eles são caçadores de piroca mesmo, tá? Ok? Eles são extremamente invejosos, tá? Da liberdade dos outros. Ou seja, uma pessoa que está desvinculada desses interesses profanos e que está ainda desvinculado desse pessoal religioso, que isso funciona junto, tá? Funciona junto essas duas coisas, tá? Vai ser extremamente perseguida por esses filhos da puta, tá? Eles praticam magia negra no seu cu, tá? Ok? Você consegue entender? Eles são perseguidores mesmo, tá? Ok? Então, se você está contribuindo para o fortalecimento da família tradicional, pensando que isso daí é o evangelho, eu tô te avisando que você está sendo grande de um babaca. Da mesma forma, você está querendo se mostrar liberalzão com feminismo, seu imbecil, filha da puta. Você está contribuindo para a misandria de novo. Esses evangélicos viados, assim, do pessoal do Caio Fábio, tá? Esses indivíduos, esses babacas, esses evangélicos comunistas, evangélico progressista que segue com Caio Fábio, isso aí se dá bem a beça com Danilo Gentili também, tá? Isso aí são os evangélicos viados, entendeu? Os evangélicos mulher pirocuda, ok? É a mesma coisa, eu expliquei aqui, ó. Ou, se você está caminhando pela linha do feminismo, pela linha da família tradicional, tá fazendo a vontade desses vagabundos que estão no seu bairro aí só roubando tudo que é de vocês, tá? Ok? Então você vai entender que se você tem sentimento, se você tem zelo por você, tá? Ok? Você vai caminhar fora disso. E se você tem algum zelo pela questão de Deus, você vai observar o que eu falei aqui, embora eu esqueci o que eu ia falar, tá? Ok? Esses pastores aí não estão representando Deus, tá? Eles estão representando um controle em cima de um grupo de pessoas que tá sendo recrutado para servir esse pessoal aí, tá? Ok?